Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e eu sou autista. Então, como eu cheguei nessa conclusão, como eu recebi esse diagnóstico? Desde que eu me lembro, assim, por gente, eu sempre me senti uma criança estranha. Estranha, por mais que seja errado falar, né? Uma criança estranha. Só que começou a me incomodar mais na adolescência. Na adolescência eu comecei a ter ansiedade, depressão, tinha automutilação. E só que eu escondia isso muito bem. E os meus pais acabavam não dando muita bola porque eles não tinham dimensão do problema, né, que eu estava enfrentando. Até que foi passando o tempo e eu comecei a ter mais crises. Comecei um relacionamento e nesse relacionamento essas crises começaram a nos atrapalhar e tudo mais. E foi virando um bolo de neve, né? Aí um dia eu fui para um médico, tinha médico, né? E minha mãe tava me esperando lá, porque eu não consigo ir para algum lugar diferente sem ter uma companhia ou sem ver como é antes, sabe? E no caminho do médico eu me perdi. Eu comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar nervosa. Tentava ligar para os meus pais, mas não estava conseguindo ligar a cobrar e eu estava sem créditos. Aí eu voltei para casa e tentei ligar para eles, só que o telefone não estava funcionando. E aí eu comecei a ter uma crise, eu fiquei muito mal. Meus pais, tipo, eu joguei o telefone longe, quebrei o telefone. E os meus pais, quando eles finalmente me ligaram, eu falei pro meu pai: olha, pai, eu não aguento mais e eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não sinto mais vontade de viver, sabe? A partir disso, eu comecei a ir em psicóloga. Consegui marcar psicóloga pro mesmo dia, fui acompanhada do meu pai, era uma conhecida da família, assim. E comecei a ter acompanhamentos com ela. E também comecei a ter acompanhamento psiquiátrico pelo plano. Só que a psiquiatra do plano mudava às vezes. Eu lembro que teve uma vez que eu tava falando com a psiquiatra sobre uma questão séria, assim, que tinha acontecido. Sobre uma pessoa que tinha morrido na minha família e tudo mais. E eu falei assim, inexpressivamente, sabe? E eu falei meio que rindo, porque eu sempre falo rindo, assim, sabe? E ela falou, tipo, nossa, e tu tá falando isso aí rindo? E daí eu fiquei meio nervosa, sabe? Será que eu tenho algum problema? Mas aquilo dói em mim, então qual é o problema, entende? E não levava a lugar nenhum as conversas que eu tinha com as psiquiatras. Até que, indo agora pro ano passado, eu tive uma crise, uma semana assim que eu estava muito triste, muito mal. Eu já vinha. Fiquei sem remédios por um tempo e tava sem o acompanhamento da psicóloga por causa da pandemia. Aí comecei a ter depressão de novo e comecei a ficar muito mal e tive uma crise. Tive uma crise, tentei me machucar. E meu pai veio aqui em casa e me levou para casa e disse: "Não, vamos ver o que tá acontecendo, vamos procurar alguém". E meu namorado procurou a psiquiatra que era dele. Aí ele passou o contato pro meu pai, marcaram uma consulta na quinta-feira. Isso eu acho que era terça-feira, né, amor? Não sei. Foi tipo isso. Foi na terça que eu tive a crise, eu acho. E na quinta-feira eu tive psiquiatra. Aí. Tá. Eu fiquei bem
Meu pai teve que ligar para os lugares onde eu trabalhava e tudo mais para dizer que eu não estava em condições de ir para o trabalho, enfim. E nisso eu fiquei bem para baixo, eu fiquei me sentindo culpada. Eu sempre, quando eu tenho essas crises, eu me sinto muito culpada. Eu começo a ficar triste por causa disso. Eu sinto que eu não tenho controle de mim mesma. Enfim, é uma coisa difícil de explicar, assim, né? Mas, enfim, no dia da consulta, então, sempre suspeitei, na verdade, que eu fosse borderline, que eu tivesse transtorno de personalidade borderline. Não lembro se é assim que fala, mas enfim. Porque a border costuma ter crises, né? Do tipo. Aí eu cheguei na minha psiquiatra e eu já tava cansada, assim, de não ter respostas sobre o que eu queria e tudo mais. Aí eu levantei algumas questões, eu falei pra ela, olha, ninguém nunca foi atrás de um diagnóstico, eu tenho crises, eu sou deprimida, eu não consigo sair na rua, eu não consigo falar, eu fico nervosa quando eu tô perto de outras pessoas, eu não consigo fazer coisas no dia a dia que outras pessoas conseguem, como ir no supermercado, tudo pra mim é muito complicado, sabe? Pra viver assim, ter uma vida normal, entende? E falei das minhas crises. E falei, nossa, eu acho que eu sou borderline, sabe? E daí ela começou a fazer algumas perguntas sobre coisas que têm relações com borderline, sabe? Com a personalidade borderline. E eu não me encaixava. E daí eu fiquei, tá, mas eu devo ter isso, sabe? Não tem como. Aí até que ela chegou pra mim e disse: olha, pelo que tu tá me falando, tu se encaixa bastante no transtorno do espectro autista. Aí eu fiquei meio chocada, assim, no começo. Eu fiquei tipo, ai, não tem como, sabe? Eu acho que não, eu acho que é border e não tem como fazer parte do espectro autista. E falei pra ela, porque eu sou comunicativa, eu converso demais. E comecei a tentar refutar as coisas que ela dizia, porque eu estava em negação até aquele momento. Não tinha muita pesquisa assim sobre isso. Eu sempre gostei muito de pesquisar sobre transtornos, mas nunca pesquisei sobre autismo, sabe? Nunca foi algo do meu interesse, assim, nunca foi um assunto do meu interesse. E eu não tinha muita noção do que era o autismo. Aí eu lembro que eu saí dessa consulta meio assim, chocada, abalada. E quando eu cheguei, o meu pai tinha ido comigo, né? E quando eu entrei no carro com ele, eu falei, olha, pai, eu falei com a psiquiatra, falei sobre eu querer um diagnóstico, porque eu não me acho normal, eu acho que tem algo de errado comigo. E ela falou que tem suspeita de transtorno do espectro autista. Aí, tá, meu pai até que não falou nada, sabe? Aí eu cheguei em casa e minha mãe ficou mais negando também, no mesmo sentido que eu, e a minha irmã começou a me explicar algumas coisas do transtorno do espectro autista que eu não sabia até então. Aí eu comecei a pesquisar sobre autismo, comecei a pesquisar sobre meltdown, quando eu descobri o que era meltdown. E eu comecei a me identificar muito com aquilo, com aquela desregulação, com uma explosão e essa falta de controle, porque a sensação que eu tenho quando eu tenho uma crise é que eu saio de mim e que eu sou outra pessoa, como se a Ana Paula perdesse espaço, sabe? E eu comecei a me identificar com outras coisas. Aí eu comecei a lembrar de coisas do meu passado
que eu nunca tinha prestado tanta atenção, sabe? Essa questão de eu hiperfocar em coisas que eu preciso muito saber sobre tudo daquilo. Eu fico muito chata, eu só falo sobre aquilo que é do meu interesse. E essas coisas começaram a fazer sentido pra mim e eu comecei a ficar tipo, nossa, sabe? Eu até falei com o meu namorado, eu mandei uma mensagem pra ele, falei como tinha sido a consulta e falei da suspeita da psiquiatra. E nisso eu lembro de ter mandado uma mensagem pra ele do tipo, tá, e os nossos filhos, sabe? Será que eu vou ter culpa se algo acontecer com eles e eles forem autistas também? E será que tu gostaria ainda de ter filhos comigo, sabe? E, enfim. Depois disso, passado esse choque, eu comecei então a fazer consultas com uma psicóloga indicada pela psiquiatra para realizar os testes neuropsicológicos. O que são esses testes? São vários testes que são aplicados para ver a tua atenção, para ver a tua personalidade, para ver como é tua cognição. É isso? Eu não sei, posso estar falando bobagem. Mas enfim, pra ver como tu trabalha, assim. É até bom pra qualquer pessoa esse teste, porque eu descobri muita coisa sobre mim, assim, coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu não preciso, que eu tenho de bom em mim, sabe? Que eu posso me aprofundar, enfim. Aí eu começava naquele looping de não deve ser isso, sim, me identifico muito. E daí eu ia pra psicóloga, eu achava que eu não era tanto, daí eu ia pra psiquiatra, eu me achava, ela tipo me falava coisas que faziam sentido. E daí no final saiu o meu teste, o resultado do meu teste neuropsicológico, que mostrou ali então que eu fazia parte do transtorno do espectro autista, que eu estou dentro do espectro. E pra ser bem sincera, quando eu recebi essa notícia, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei aliviada, assim. A partir da metade, assim, não. No começo, assim, que eu já tinha feito, comecei a fazer os testes, eu já tava querendo receber o diagnóstico, assim, tava muito ansiosa querendo o diagnóstico e já tava me identificando muito com o espectro e eu já tava pro meu namorado assim, eu acho que eu quero esse diagnóstico, eu quero esse papel logo, sabe? Depois que eu recebi o laudo da psicóloga com várias páginas, assim, eu posso falar sobre esse laudo mais pra frente também, falar alguns pontos meus, algumas coisas que eu tenho, de problemas, de coisas boas também. Depois que eu recebi esse laudo, assim, muita coisa mudou na minha vida, principalmente no meu relacionamento. Porque tinha muitas coisas que aconteciam comigo e a gente não entendia muito. Não sabia como agir, não sabia o que causava. Aí, depois disso, eu comecei a prestar mais atenção nessas coisas. Comecei a ficar mais atenta para tentar evitar crises, entende? Aí eu fui ler, descobri sobre shutdown, que é o oposto, meio que o oposto do meltdown, que eu também tenho. Nem todo autista precisa apresentar essas crises, entende? Nem todo autista tem essas crises. Nem todo autista tem crises de autoagressão. Mas eu tenho, no caso. E acho que foi bom pra me aceitar e pro meu namorado também conseguir lidar com isso e melhorar a nossa qualidade de vida, entende?
Porque antes a gente meio que tava brigando com um inimigo invisível, sabe? E agora eu meio que tô fazendo as pazes com esse meu lado e dizendo que tá tudo bem e a gente pode viver juntos, assim, de forma controlada. E, bem, entende? Eu meio que peguei o autismo e tô tentando dar a mãozinha pra ele e dizer: não, tudo bem, tu faz parte de mim. Então é isso, gente. Tipo, estou, né? Eu fui diagnosticada aos 27 anos no ano passado, no final do ano passado, na verdade. Acho que foi lá por outubro, se eu não me engano. E até agora eu tenho descoberto muitas coisas sobre mim. Eu espero poder compartilhar com vocês essas coisas. Espero poder ajudar outras pessoas que estejam passando pela fase do diagnóstico, que estejam. Que tenham se descobrido, né? Se descoberto. Pessoas que tenham se descoberto autistas, né? E que estão meio perdidas, talvez. E acho que é isso esse vídeo. Espero não ter assustado vocês, espero que vocês continuem por aqui no canal, espero trazer mais conteúdo sobre autismo se vocês quiserem, sobre como tem sido a minha vida, sobre o que mudou, sobre o que continuou mesmo, ou tudo que eu tenho passado desse tempo pra cá. E não esqueçam de seguir lá o meu Instagram, que é uma xícara de TEA. E lá eu posto bastante informação sobre a minha perspectiva, né? O autismo sob a minha perspectiva. Porque cada autista é diferente. Mas talvez vocês tenham alguma coisa em comum comigo, não é mesmo? Talvez eu tenha alguma coisa em comum com vocês. Então, não esqueçam de comentar aqui embaixo também o que vocês acharam do vídeo. Então é isso. Tchau, tchau. E até a próxima.